Pare de esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer. Ponto final. Se a manifestação do anjo está ali, é você que precisa ir de encontro até o que o céu está liberando naquele momento, naquele tempo da sua vida. Não tem como você esperar mais do homem. E existe essa falha. A Maria, por mais agraciada que ela fosse, dentro das limitações de uma mulher num mundo tão homem naquele tempo, ela também pensou a mesma coisa. E não é ruim, não é pecado isso. Eu nunca conheci um homem. Mas o que os céus vai fazer é algo tão extraordinário que é incompatível com as coisas que nós vivemos e pensamos aqui na Terra. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca chegou ao coração do homem. E o texto define: é isso que Deus tem preparado. É isso que... Não sei. O texto já está dizendo: ninguém não tem homem que viu, ninguém sentiu, ninguém sabe, ninguém percebeu. É isso que Deus tem preparado. E é isso que Deus está querendo derramar nesse tempo, nesse dia, na nossa vida. Então, a solução das coisas que nós estamos colocando em Deus, em oração, não vai vir da forma que nós queremos ou da forma que nós pensamos. É o meio dele, é o método dele, é o agitar da água dele, é ele, tem que ser ele, então somente ele. Não tem como esperar de homens aquilo que só Deus pode fazer. Abre e deixa aberto aí. O texto começa com aquilo que me chama muita atenção nas Escrituras. Depois disso. Então, depois disso, a gente precisa analisar o que aconteceu antes. A narrativa do que aconteceu antes foi Jesus. O Evangelho de João 4 vai narrar Jesus com aquela mulher na beira do tanque. Eu gosto sempre de lembrar o fato. Ela diz que Jacó tinha cavado aquele poço. Qual foi a tarefa de Jacó com o poço? Cavar. Colocar água no poço não é responsabilidade de Jacó. E Jesus diz para essa mulher que beber daquela água vai voltar a ter sede. Mas ele se revela como água. E diz que a partir do momento que nós bebemos essa água, que é ele, um manancial de águas vivas vai fluir de cada um de nós. A cena continua. E aquela mulher, então, com a história dela, uma mulher sem pedigree, por assim dizer, uma mulher difamada, a cidade tem credibilidade no que aquela mulher está dizendo, encontramos o Cristo. E aquela cidade, então, para poder ouvir aquele Messias. Na sequência disso, Jesus vai para o lugar onde ele tinha transformado água em vinho. Não é sem sentido isso. No meio do caminho, alguém nobre, alguém rico para e pede uma ajuda. Meu filho está doente, vamos comigo? Jesus não fala que teu filho está sarado, está curado. E o texto diz que ele creu naquela palavra. Ele creu naquela palavra. E foi. O pessoal da casa dele encontrou ele no meio do caminho, dizendo que o menino estava bom. Ele perguntou a hora. E ele mesmo entendeu que foi exatamente a hora que o Cristo disse para ele voltar, que o filho já estava bom. A ideia dele era levar o Cristo para casa, mas ele não precisava que Cristo fosse lá. Ele só precisava de uma palavra. E muitos de nós temos a palavra, nós não acreditamos nela. E às vezes é difícil acreditar em algumas coisas que Cristo fala. Esse homem pode estar desesperado, angustiado, e a única solução que ele vê naquele momento é o Cristo o acompanhando e indo. Então, depois disso, dessa narrativa do Evangelho de João, no capítulo 5, é exatamente depois disso. Depois dessas histórias tão complexas. E aí o texto vai dizer que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, e esse há é tão interessante que há, qualquer narrativa que a gente for ver de Jerusalém, essas portas, esses 5 alpendres com essas portas, existem ainda.
E eu acredito que elas só estão de pé hoje pela sustentabilidade da palavra de Deus que mantém aquele lugar. Porque, como meu pai gosta de falar, onde um pecador pisa, menino, dá trabalho para você mexer no chão depois. Tem muito pecador pisando lá durante muito tempo, né? Então, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então o texto diz que está tendo uma festa. E devido a essa festa, Jesus está subindo. E também diz que existe um lugar que tem uma porta, que é a porta das ovelhas. As ovelhas necessitam impreterivelmente de um pastor. E tem um tanque chamado Betesda, isso é, traduzindo a nossa pé da letra, uma casa de bondade, uma casa de misericórdia. Era esse o significado que deveria existir. Mas o versículo 3 já vem dizer uma coisa interessante, que é um contrassenso do que está acontecendo naquele lugar. Está tendo festa. Só que o versículo 3 diz que a festa não é para todos. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Aí o 4 vai dizer uma coisa que é absurda. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Qual era a sentença dentro desse versículo para receber cura? Primeiro, o anjo é que precisa agitar a água. Ponto. Se essa água foi agitada por qualquer uma outra situação, não acontece manifestação de cura. Isso aqui não é difícil da gente entender, porque nós temos um conhecimento bíblico muito pouco, porque na nossa mente, a ideia que foi implantada, até nas ilustrações que nós recebemos na escola dominical, é que o Mar Vermelho abriu quando Moisés meteu o cajado na água. Só que o texto, na sequência, diz que um anjo passou a noite toda soprando para que as paredes das águas ficassem de um lado e do outro. Então tem um anjo que manifesta isso. O cajado de Moisés naquela água foi só para falar, anjo, só para aqui. Vai aqui, ó. É o caminho aí. Eu quero passar aqui. Aí um anjo passou a noite toda lá. Igual o Superman. Aquele lá do menino que ficou tetraplégico. Soprando lá para poder abrir. Então, não é difícil acreditar nesse texto. Então, a dúvida teológica que nós temos é a ausência das Escrituras. Só isso e nada mais. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e enfermidade é a mesma coisa? Está vendo que o texto muda? Jesus está dizendo, o texto está dizendo que ele estava enfermo há 38 anos. Nós temos um Cristo que está com seus entre 30 e 33 anos nessa passagem, começando seu ministério. Então, quando Cristo nasceu, aquele rapaz já tinha essa enfermidade. Nós não sabemos o tempo que ele está naquela porta, mas Jesus subia de ano em ano naquele lugar. Ele está passando por ali e talvez encontrando aquele homem. Só que Jesus está chamando a atenção para um fato. O fato dele estar deitado. E o texto na sequência diz que ele está sabendo. Dona Wagner, Jesus sabe. Tem demorado um monte de coisa na nossa vida, mas Jesus sabe. Muitas das vezes essas coisas que o próprio Deus falou não tem se cumprido na nossa vida, porque entre a nossa enfermidade e o deitado nela, são situações extremamente diferentes. E é isso que Jesus vem corrigir. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, qual estado que ele estava? Deitado. Jesus não está reclamando da enfermidade dele. Está reclamando porque, enfermo, ele não deveria estar deitado. Vamos seguir o texto. Disse-lhe, queres ficação? Não parece uma pergunta tola de Jesus, um negócio desse, chegar para um doente. É como se Jesus chegasse dentro do hospital de base agora, para qualquer pessoa que tiver, você quer ficar bom agora, sarado nesse momento? Mas a ideia do coração desse cidadão é que ele não está muito afim disso. Tanto que ele não responde. O enfermo respondeu-lhe. Não é o deitado que respondeu, é o enfermo. Respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum que... Ponto.
primeira coisa que nós precisamos entender aqui no nosso coração é deixar de ser ingrato. Porque alguém teve que tirar esse cidadão de algum lugar para poder colocar ele ali. Só que a dinâmica do agitar das águas era o primeiro que chegasse, não era o primeiro que fosse levado. O texto está dizendo que quando a água for agitada, você tem que levantar, competir, e se o Usain Bolt estiver lá, você tem que ganhar dele, para você ser o primeiro a chegar na água. O texto não está dizendo que é o primeiro que for carregado, o primeiro que conseguir ajuda, o primeiro que foi empurrado, o primeiro que foi arrastado, não. É o primeiro que tem que se levantar, se colocar de pé, rolando, fazer alguma coisa. É o seu esforço. É você que é. Talvez o segundo até recebesse cura. Talvez o primeiro, enfim, ele não se move. A queixa de Jesus para esse rapaz não é o fato dele estar ou não doente. É o posicionamento na condição do qual ele está. E muitos de nós aplica até o trecho do hino nacional. A gente quer viver deitado eternamente. Nós não queremos nos movimentar em nada. O Senhor vai fazer, e o Senhor faz, e o Senhor tem feito. Só que nós queremos ficar grudado no nosso bem-estar, como eu gosto de falar, no que nós chamamos de zona de conforto. Nós não queremos orar, nós não queremos viver a prática do jejum. O Luciano Subirá colocou uma enquete no Instagram dele um dia desse, e eu fiquei estarrecido. De milhões de pessoas que foram lá responder a enquete, quase 80% das pessoas que responderam aquela enquete, que são cristãos, nunca viveram a experiência de viver 24 horas de jejum. 24 horas. Tem um grupo na Bíblia que chegou para Jesus e falava que jejuava 2 vezes por semana. E Jesus disse que eles são melhores que a gente. E nós não temos essa experiência. Então, esse crente que nós estamos lendo aqui, Evangelho de João, capítulo 9, que somos nós, a queixa dos céus para a nossa vida é: mova-se. O problema não é a dificuldade, o problema não é a enfermidade, o problema não é a escassez, o problema é que você simplesmente parou nela. Quando a água está lá se movimentando, você fica aqui: ó céus, ó vida. Ô Edson, me empurra para ali, nem para vir um vento dali para cá para poder me jogar lá. Não, ele para, ele fica estacionado. E quem fica estacionado nessa condição, a primeira coisa que vai sair do seu coração é ingratidão. Ele não tem um homem que... Ele teve um homem que levou até ali. E esse texto está nos mostrando uma outra coisa importante. Eu tenho condições de ajudar a senhora até. A senhora tem condições de me ajudar? Até. O Edson tem condições de ajudar a Gislene? Até. Essas coisas não podem ser eternas. A nossa vida passa por um constante processo de evolução e de transformação em Deus. E nós queremos estacionar nisso. É aquela ideia do crente saudosista. Olha, aquele tempo era bom. Ontem eu estava ouvindo você falando lá, o Genival, então tá devagar. Aquele tempo nunca foi bom, porque Deus tem algo muito melhor me esperando amanhã. Se renova toda manhã. Então hoje, por mais extraordinário que seja, Deus tem algo melhor para mim no amanhã. E por que eu fico querendo ontem? Onde que está a minha fé? Onde que está a minha esperança? Não a esperança de quem para, mas a de que se movimenta na certeza de que verdadeiramente o Senhor vai cumprir aquilo que Ele tem para amanhã. Então, nós não podemos ser ingratos. Todos nós somos limitados. E nós temos condições de ajudar e cooperar um com o outro até. Eu falo para todas as pessoas, principalmente dentro dessa pandemia: estou aqui te ajudando, estou cooperando com a sua vida até. Quando eu sumir, é porque acabou o meu tempo, eu não tenho mais o que fazer. Talvez em outro momento o Senhor me coloque na sua vida de novo, para poder resolver uma determinada coisa até de novo. Mas isso aqui não vai ser eterno. E esse cidadão está lá parado, talvez esperando o Edson, que levou ele para lá, para continuar a jornada com ele, para fazer com que ele chegasse dentro da água. Mas o Edson foi chamado para colocar ele exatamente ali. E talvez a cura dele tivesse vindo no primeiro ano. E ele fica 38 anos nessa ladainha, nesse lenga-lenga, simplesmente deitado ali. Segundo ponto: pare de esperar de homens aquilo que só Deus pode fazer.
Você pode ter mestrado, seu currículo pode ser o melhor, a sua rede de amigos, de networking pode ser fantástica. Ou você, não, mas eu conheço A, B, C, eu conheço um amigo que tem um amigo. Pare de esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer. Ponto final. Se a manifestação do anjo está ali, é você que precisa ir de encontro até o que o céu está liberando naquele momento, naquele tempo para a sua vida. Não tem como você esperar mais de um homem. E existe essa falha. A Maria, por mais agraciada que ela fosse, dentro das limitações de uma mulher num mundo tão homem naquele tempo, ela também pensou a mesma coisa. E não é ruim, não é pecado isso. Eu nunca conheci um homem. Mas o que os céus vai fazer é algo tão extraordinário que é incompatível com as coisas que nós vivemos e pensamos aqui na Terra. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca chegou ao coração do homem. E o texto define, é isso que Deus tem preparado. É isso o quê? Não sei. O texto já está dizendo, não tem homem que viu, ninguém sentiu, ninguém sabe, ninguém percebeu. É isso que Deus tem preparado. E é isso que Deus está querendo derramar nesse tempo, nesse dia, na nossa vida. Então, as soluções das coisas que nós estamos colocando em Deus, em oração, não vai vir da forma que nós queremos ou da forma que nós pensamos. É o meio dele, é o método dele, é o agitar da água dele, é ele, tem que ser ele, então somente ele. Não tem como esperar de homens aquilo que só Deus pode fazer. E aí ele acredita tanto nessa questão, que é ele falando que dá credibilidade no que nós lemos aqui agora. Não há homem algum que, quando a água é agitada, ele viu essa água sendo agitada. Talvez ele tenha visto o anjo agitando a água. E ele, olha o anjo vindo, gente, me ajuda aqui, me leva para lá. Ele não se joga. Ele testifica que Deus está fazendo aquilo. Ele está vendo o olho de Deus fazendo aquilo, a mão de Deus, o anjo de Deus fazendo aquilo, mas ele ainda continua. Alguém me empurra, alguém me chuta, alguém faz alguma coisa. Explode uma bomba perto de mim para ver se eu caio lá do outro lado. Ele não se movimenta para aquilo dali. Né? Me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tardio. A demora. Essa ausência na frequência do tempo. Por isso, a história anterior, o homem pergunta assim, que hora foi? Qual foi o momento exato que o tempo de Deus concretizou esse milagre na minha casa? Foi na hora que ele disse. Não adianta ir depois. E talvez nem adianta ir antes. Tudo nos céus tem um tempo cronometrado. Não é à toa que o livro de Apocalipse vai dizer que tem um ancião de horas. Nessa contagem de tempo que nós temos aqui na Terra, Deus estabeleceu lá seres que corresponde à responsabilidade da nossa oração de hora em hora. Nós estamos orando agora às 17 horas, nesse tempo nosso. Às 18 horas, não é o mesmo ser que está relacionando com a oração que nós estamos indo para lá. Já é outro. E por aí vai. Então, o tempo... É por isso que não está chegando a vez. Fica mudando. Aí eu botei, você deixou um bilhete aqui da vaga? Deixou um recadinho lá, um lembrete. Então, se mover depois... Se mover depois que você procura alguém para te levar, se mover depois que você grita de um lado para o outro, não vai resolver mesmo. Alguém vai chegar lá e você vai ter que esperar. E aí... Qual é a frequência? Qual é a frequência que essa água agita? Será que nesses 38 anos, foram 38 vezes que esse anjo passou ali? Talvez ele soubesse. De tanto ver, opa, ele vai vir amanhã tal hora, ou daqui a 6 meses tal hora. Não sabe. O fato é que a reclamação de Jesus é você estar deitado. Não é a sua condição de enfermidade. A enfermidade na mão de Deus glorifica o nome dele. Nenhum enfermo que é tocado por Deus continua sendo enfermo. Mas o problema é que tem enfermo que gosta dessa condição. Tem pobre que gosta da condição de miséria que ele está vivendo. Ele aceita, ele se acha dignificado em receber uma cesta básica todo mês, em ter uma ajuda, em estar ligando. Nós estamos lidando com gente assim o tempo todo. Ele deita nisso, ele se escolhe nisso e pronto. E o pior não é nada.
Há mentalidades cristãs no nosso tempo que entendem que isso é de Deus. Que é como se Deus estivesse, de algum modo, concordando com isso. Isso não representa um Deus... Isso, né? Deus vai ser feliz com isso. E não está. Isso não representa um Deus que diz que mandou o Filho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Contradiz as Escrituras. E aí o processo da cura, no versículo 8, e aqui nós terminamos. Jesus disse, ele não falou seja curado. O problema não está na sua enfermidade. O problema está no seu posicionamento. O outro texto diz, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Quer ouvir? Levanta. Então Jesus não diz, a tua enfermidade está sarada. Ele diz, levanta. Levanta. Toma o teu leito e anda. Então, a partir do momento que você se levanta, a enfermidade tem que sair fora, não tem mais espaço para ela dentro desse ambiente. Aí a ordem é levanta, toma o leito e anda. A partir do momento que você anda dentro dessa tríade de obediência, o versículo na sequência vai dizer, logo aquele homem ficou são. Por que ele ficou são? Porque ele levantou. Por que ele esteve doente esse tempo todo? Porque ele estava deitado. E muitos de nós estamos passando exatamente por isso. Deitados em determinadas áreas da nossa vida, deitados em determinadas situações da nossa vida, aceitando coisinhas aqui, as pequenas raposinhas, as pedrinhas miudinhas, estão nos derrubando e caídos lá, nós permitimos ficar deitados. Ignorar essas situações e daqui a pouco aquilo se torna um monstro dentro da gente. Tem uma eu não recordo direito se foi uma propaganda, se foi um desenho das meninas, que o menino senta no sofá, você deve lembrar, e daqui a pouco ele virou o sofá. Ele ficava no sofá assistindo televisão. Uma coisa assim. E aí, com o tempo, ele virou o sofá. Quando ele levanta, o sofá virou uma simbiose nele. Os dois se tornaram um só, de tanto ele ficar parado ali na frente da televisão. Então esse rapaz está doente. A doença começou a usar ele como um bom parasita que ele é. Ele só precisava levantar, mas deitado para ele, naquela condição estava bom, porque ele está esperando que alguém vai fazer por ele aquilo que ele deveria fazer. Eu vou contar esse testemunho de novo. Fulano de tal, nós estamos em Recife, fulano chega para mim, olha, estou precisando de uma ajuda na minha vida e tal, preciso que você faça um jejum para mim de tantos dias, 10 dias, nem lembro. Eu vou orar, meu irmão. Calhou naquele dia a gente ir para a praia. Quando eu chego na praia, o crente está com uma bacia de camarão desse tamanho, me pedindo para eu fazer jejum para causa dele. Não me deu vontade de meter o pé naquele camarão. Mas tem muitos de nós que somos assim. A gente lidar todos os dias com pessoas que estão pedindo oração, que no fundo a gente vai perguntar, você está orando que horas para eu poder te ajudar em oração? Ah, não consigo orar. É uma terceirização da fé. Vamos abrir empresa, vai ter dinheiro. Verdade, mas ela brava. Pouquinho em pouquinho vai dar certo. Então, quer colocar no outro aquilo que era ele que deveria fazer. Então, ajudar é uma coisa, fazer é uma outra totalmente diferente. E nós estamos lidando com crente velho, como a gente gosta de falar, que não tem vida de oração, que estão passando por sérios problemas. Quando nós vamos conversar, perfeito, vamos orar. Me diz qual horário, qual dia da semana que você ora, que eu vou orar com você. Não tem um dia, não tem um momento, não tem um horário, nem a oração que as minhas netas fazem para poder comer na casa de pastores está existindo. E aí, quando a bomba estoura, e tem que estourar, vai pedir para alguém fazer, porque perdeu até a habilidade de fazer aquilo. Ele se tornou uma espécie de parasita da fé. Então, a dinâmica é muito simples, é levantar, tomar aquilo que você dormia, movimente-se, andar. Tem que dar dinâmica nisso. Esse espaço aqui não tem mais condições. A sequência do texto vai dizer que após a cura, o texto revela que o dia é sábado, e aí os crentes de plantão foram arrebentar com a boca do balão naquela situação. Não concordaram com aquilo. E eu acho essa dinâmica fantástica, porque o texto diz que a água precisava ser agitada, um agitava a água,
Primeiro que entrar será curado. E a agitação que está acontecendo a partir disso coloca aquele cidadão que estava deitado numa condição de anjo. E todos nós temos essa habilidade em Deus para poder movimentar essas águas, para que os outros possam ser curados através da água agitada em nós, e nós não queremos fazer. Nós não queremos vivenciar, evidenciar o testemunho de Deus na nossa vida. A partir do momento que aquele homem se levanta, agita tudo que está acontecendo em volta. É sábado, teve que quebrar contextos religiosos e uma reviravolta do comum aconteceu naquele momento. Que deveria ter acontecido talvez antes. Por quê? Não aconteceu? Porque o crente está simplesmente deitado. Então, terminamos nisso. É muito comum para mim, nos meus dias de festas, passar por meio dessas pessoas e não aplicar a misericórdia que o tanque de Betesda merecia. Isso é comum. E a reclamação dele, por mais que seja, é uma coisa gritante em nós. Isso está aqui. Nós conseguimos festejar. Eu não sei como foi, não sei se foi o Edson que falou. Alguém falou, não recordo quem foi. A pessoa está rica, vivendo dentro da sua mansão, com alguém passando fome na porta da sua casa. E ele consegue viver bem com isso, sem nenhum tipo de problema. Nem a migalha que cai da mesa, ele tem coragem de levar lá fora, parecendo aquela história do Lázaro. Todos nós somos assim, precisamos ser tratados nisso. Segundo ponto, se existe uma porta de ovelha aqui, necessita impreterivelmente de um pastor. E que bom que esse rapaz obedeceu, porque o pastor chegou lá, e quando o pastor ordena, a ovelha obedece. Ele consegue lidar com essa dinâmica. Recapitular esse ponto, é importante que a gente não espere dos homens aquilo que só Deus pode fazer por nós. E aqui termina. Quando vier a ordem, não questione. Não queira saber se você está 38 anos deitado, se você não sabe mais andar, se talvez você não vai ficar de pé. A ordem é levantar, levante. A ordem é pegar o leito, pegue. A ordem é andar, ande. Não questione. Não questione. Simplesmente faça, simplesmente cumpra exatamente como os céus têm ordenado, como os céus têm estabelecido para a sua vida. E deixe que você agora passe a ser um agitador das águas para a vida de muitos dos nossos irmãos mundo afora. Amém? Nós queremos te glorificar, Pai, agradecer e bendizer o teu santo nome pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu favor. Muito obrigado pela tua palavra, inerrante, poderosa. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, Pai, que nos leva a entender, que nos leva a compreender a tua palavra. Nos ensina, Pai, pela tua graça, a colocar a aplicação disso no nosso dia a dia, no chão da vida, na nossa casa, na nossa família. Pai, de modo que teu nome venha a ser honrado, glorificado em Cristo, através das nossas vidas mais e mais. Nós te agradecemos por essa empresa, por essa casa-mãe, por esse lugar que tem acolhido tantas e tantas famílias. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada uma das famílias, a partir dessa empresa representada. Te pedimos que o Senhor derramar cada vez mais da tua bênção, cada vez mais da tua paz, cada vez mais da tua misericórdia, que tu continue a nos pastorear e a desenvolver em nós uma habilidade de ovelha obediente, para que o teu nome continue a ser honrado e glorificado mais e mais nas nossas vidas. Continue a falar conosco, não se canse de nos corrigir, de nos redarguir, para que, em verdade, Pai, possa desenvolver um temor tal, que obediência, Pai, seja o maior deleite, o maior prazer que nós temos em Ti, para a glória do teu santo nome. É em Cristo nosso Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém.